Poucas pessoas sabem disso, mas um homem secreto salvou o plano da redenção no momento mais crítico da história. Ele fazia parte do grupo que condenou Jesus. E ainda assim, foi ele quem enfrentou o governador romano para mudar o destino do túmulo de Cristo. Quem era ele? Por que a Bíblia faz questão de mencionar seu nome? E por que sua ação silenciosa foi a chave para o maior milagre do cristianismo? Hoje, você vai desvendar os segredos ocultos de José de Arimateia, o discípulo secreto de Jesus. Profecias esquecidas, manuscritos antigos, conexões misteriosas com o Santo Graal e um legado que impacta a igreja até os dias de hoje. Fique até o final, porque essa história vai mudar sua visão sobre a crucificação, a ressurreição e o verdadeiro significado da coragem espiritual. Desde os primeiros versículos que o mencionam, José de Arimateia surge como uma figura discreta na narrativa bíblica. Mas e se eu te dissesse que o seu nome carrega um significado profético que remonta ao antigo Israel? O nome José, ou Yosef em hebraico, significa literalmente aquele que acrescenta ou Deus multiplicará. Um nome carregado de esperança, assim como o patriarca do Egito, traído pelos irmãos, lançado numa cova e mais tarde exaltado. Percebe o paralelo? A conexão com Jesus aqui é sutil, mas profundamente espiritual. Agora, repare nesse detalhe. A expressão de Arimateia parece ser apenas um apêndice geográfico. Mas e se não for apenas isso? Alguns estudiosos da arqueologia bíblica acreditam que Arimateia é uma variação de Ramatã em Zofim, também chamada simplesmente de Ramá. Sim, a cidade onde nasceu o profeta Samuel. Já imaginou? José pode ter vindo da mesma terra de um dos maiores intercessores de Israel. Coincidência ou haveria um propósito profético oculto nesse detalhe? Essa possível conexão entre Arimateia e Ramá levanta uma questão intrigante. Seria José o discípulo secreto de Jesus, mais do que apenas um homem justo do Sinédrio? Teria ele sido posicionado espiritualmente desde o nascimento para cumprir uma missão silenciosa e essencial no plano redentor de Deus? Afinal, Samuel foi quem ungiu reis e discerniu a voz do Senhor em tempos de escuridão. E agora, José surge quando a luz parecia ter sido extinta pela crucificação de Jesus. Além disso, registros arqueológicos e documentos antigos extra-bíblicos sugerem que Arimateia pode ter sido um centro espiritual entre os judeus. Talvez até mesmo um polo de escribas e estudiosos da Tora. Se isso for verdade, então José não era apenas um influente político religioso. Ele era um homem de sabedoria, tradição e discernimento espiritual. Isso explica por que ele reconheceu, mesmo em segredo, a identidade messiânica de Jesus, algo que muitos a seu redor não conseguiram enxergar. E aqui vem algo ainda mais fascinante. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57, afirma que José era rico. E o profeta Isaías, séculos antes, já havia declarado sobre o servo sofredor. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Isaías 53, versículo 9. Sim, essa profecia se cumpre com precisão quando José oferece um túmulo novo escavado na rocha, uma prática reservada à elite de Jerusalém. Nada disso é acidental. Tudo aponta para o mistério bíblico sendo revelado diante dos nossos olhos. O discípulo oculto, vindo de uma linhagem espiritual de intercessores, prepara o caminho para o cumprimento final da redenção. Você já havia parado para considerar a importância do local de onde veio José? Ou a ressurreição de Cristo ocorreu no túmulo de um homem cujo nome era profético, vindo de uma terra profética, com um papel silencioso, mas absolutamente essencial. A história de José de Arimateia começa muito antes da crucificação. Ela começa com a escolha de Deus de usar instrumentos improváveis para realizar seus planos eternos.
E se eu te dissesse que havia um homem dentro do próprio Sinédrio que não concordava com a condenação de Jesus? Um homem que, em meio aos gritos por sangue e acusações infundadas, ousou permanecer em silêncio, mas em conflito interno. Estamos falando de José de Arimateia, o discípulo secreto de Jesus, cuja presença nos bastidores do julgamento é mais impactante do que parece à primeira vista. Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 51, nos dá uma pista crucial. E eis que o homem, por nome José, senador, homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava também o reino de Deus. Agora pense, em um dos momentos mais tensos da história, a crucificação do Messias, havia alguém dentro do próprio sistema religioso tentando impedir o inevitável. Isso muda completamente nossa perspectiva. Documentos judaicos antigos, especialmente alguns textos preservados no Talmud, relatam que entre os membros do Sinédrio, nem todos concordavam com as execuções apressadas e injustas. Embora esses textos não mencionem José diretamente, é plausível e teologicamente coerente que ele estivesse entre os poucos que se opuseram aos abusos de poder. A Bíblia confirma que ele não consentiu, mas será que ele tentou fazer mais? Agora reflita. Qual era exatamente a posição de José no Sinédrio? O texto chama de conselheiro, um cargo elevado, onde ele tinha voz nas decisões e, em teoria, poderia ter votado contra a condenação. Mas o sistema estava corrompido e a pressa com que o julgamento foi conduzido, à noite, fora das normas legais e sob pressão política, tornava impossível qualquer defesa real. Mesmo assim, o simples fato de José não ter participado do esquema já revela sua coragem profética. E se ele tivesse conseguido impedir aquele julgamento? O plano redentor teria se desenrolado de forma diferente? A resposta é complexa, mas o ponto central é este. José discerniu que estava diante de algo divino e, mesmo em silêncio, tomou sua posição. Talvez o contraste mais marcante seja este: um homem justo dentro de um sistema religioso podre. Um membro da elite, mas sensível ao Espírito de Deus. Um homem que, ao contrário de muitos discípulos visíveis, permaneceu nas sombras, mas com a consciência em chamas. E esse detalhe nos ensina algo profundo sobre o cristianismo primitivo. Deus usa até mesmo aqueles posicionados dentro das estruturas mais rígidas para preparar o caminho para o cumprimento da profecia. Você já considerou que José poderia ter tentado intervir no julgamento? Que sua posição poderia ter mudado o rumo dos acontecimentos se as circunstâncias fossem outras? Ele não foi apenas um espectador do drama da cruz. Ele estava dentro dele, em conflito, e isso torna sua história ainda mais humana, mais real e mais impactante para nós hoje. Poucos sabem disso, mas antes de José de Arimateia aparecer na narrativa da crucificação de Jesus, há pistas sutis de que seu relacionamento com o Messias começou bem antes. A Bíblia o chama de discípulo secreto, mas isso levanta uma questão intrigante. Quando e como começou esse discipulado? Em uma época em que seguir Jesus publicamente era perigoso, especialmente para alguém do Sinédrio, os encontros precisavam ser discretos. Agora pense em João 3, aquele famoso encontro entre Jesus e Nicodemos, outro membro influente do Sinédrio. O texto diz: este foi ter com Jesus à noite. João, capítulo 3, versículo 2. Por que à noite? Por que em segredo? Nicodemos, assim como José, carregava o peso da autoridade religiosa e, ao mesmo tempo, a inquietação espiritual de quem via em Jesus algo divinamente autêntico. Mas e se naquela mesma noite, ou em outras noites parecidas, José também estivesse por perto? Documentos extracanônicos e manuscritos antigos sugerem que reuniões secretas entre Jesus e líderes religiosos eram mais comum do que imaginamos. A atmosfera em Jerusalém era tensa.
Qualquer aliança com um homem considerado herege poderia significar exílio ou até mesmo a morte. Mas José, mesmo diante desse risco, escolheu ouvir, observar e crer, mesmo que em silêncio. E aqui está o ponto fascinante. O discipulado secreto de José não é sinal de covardia, mas de estratégia espiritual. Ele precisava permanecer dentro do sinédrio, inserido no sistema, para cumprir uma missão que só alguém naquela posição poderia realizar. E quando chegou o momento, ele não hesitou. Foi ele quem teve a coragem de ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Um ato que exigia mais que fé, exigia ousadia profética. Voltando àquela noite de João 3, quando Jesus fala sobre nascer de novo, do Espírito que sopra onde quer, aquilo não era apenas uma conversa entre dois homens. Era o início de uma transformação silenciosa. Nicodemos ouviu, ponderou e foi transformado. José, da mesma forma, estava sendo moldado interiormente pelas palavras que talvez tenha ouvido em encontros tão secretos quanto sagrados. E é essa fé, forjada nos lugares ocultos, que prepara o coração para os grandes momentos do cristianismo primitivo. Você já pensou que antes do túmulo, antes do linho fino, antes da mirra e dos aloés, havia madrugadas silenciosas, olhares atentos e corações despertando para a verdade? O discipulado de José não começou no Gólgota. Começou nas sombras, onde muitos homens de fé são formados. Imagine a cena: o corpo de Jesus ainda pendurado na cruz, seu sangue secando sobre o sol escaldante da Palestina e a atmosfera pesada de luto e silêncio. Todos haviam fugido. Os discípulos estavam escondidos, as multidões haviam se dispersado, mas ali, no meio do caos, um homem ousa se levantar. Um homem que até então andava nas sombras. José de Arimateia, o discípulo secreto de Jesus, caminha em direção ao governador romano Pilatos para fazer um pedido que poderia lhe custar tudo. Marcos 15, versículo 43, revela esse momento tenso. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, veio e entrou ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa palavra, ousadamente, é poderosa. José não apenas foi, ele enfrentou o protocolo, rompeu o silêncio e se revelou publicamente. E fez isso diante do império mais temido da antiguidade, Roma. Pedir o corpo de um crucificado era mais do que incomum, era arriscado. Os corpos eram normalmente deixados para apodrecer como aviso aos outros. Era a pedagogia cruel da cruz. Mas José sabia o que estava fazendo. Ele entendia que, embora ainda parte do Sinédrio, agora estava em uma missão muito mais alta: cumprir a profecia bíblica. Até mesmo Pilatos, como relatam os evangelhos, ficou surpreso com a morte rápida de Jesus e verificou com o centurião antes de liberar o corpo. Poucos mencionam isso, mas essa liberação imediata foi uma exceção à norma romana. Documentos históricos indicam que somente parentes diretos ou figuras de altíssimo prestígio poderiam reivindicar os restos de um crucificado. E mesmo assim José conseguiu. Agora reflita: por que Pilatos, um homem cínico e cauteloso, cedeu tão facilmente? Seria apenas a influência social de José? Ou será que o governador, nos bastidores, percebeu naquela figura nobre uma legitimidade espiritual que o próprio Sinédrio não possuía? A resposta está nas entrelinhas. Havia algo na postura de José que comunicava mais do que poder, comunicava propósito. Esse momento é decisivo na história do sepultamento de Cristo. O corpo do Salvador, que não tinha onde repousar a cabeça em vida, agora encontra descanso em um túmulo escavado na rocha, oferecido por um homem cuja coragem era silenciosa, mas profundamente transformadora. José não precisou pregar publicamente nem realizar milagres. Sua fé foi expressa em um único ato: dar tudo o que tinha, até mesmo sua reputação, para honrar o Rei dos Reis.
e ele o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia escavado na rocha. Essa frase, presente em Mateus capítulo 27, versículo 60, pode parecer apenas um detalhe prático sobre o sepultamento de Cristo, mas ela esconde um dos maiores mistérios bíblicos do Novo Testamento: o cumprimento literal de uma profecia escrita séculos antes pelo profeta Isaías. Isaías 53, versículo 9 declara: "E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte." Observe a precisão dessa declaração. Jesus morre entre dois malfeitores, os ímpios, mas é colocado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Isso não é um mero detalhe poético, é uma profecia cumprida, rica em significado teológico. Ao oferecer seu túmulo, José se torna o elo entre a promessa profética e o fato histórico. Um túmulo novo, nunca usado, escavado na rocha, um sinal de pureza espiritual, honra e distinção. Agora pense comigo, por que a Bíblia enfatiza que o túmulo era novo? Por que isso era importante? A resposta está nas práticas funerárias judaicas do primeiro século. Um túmulo novo representava não apenas status social, mas também santidade e separação. Nenhum outro corpo havia sido colocado ali, evitando impurezas cerimoniais. Mas espiritualmente, o simbolismo vai ainda mais fundo. Jesus, o primogênito da ressurreição, deveria repousar em um lugar reservado, intocado, assim como o Cordeiro Pascal precisava ser sem defeito. Além disso, descobertas arqueológicas recentes em Jerusalém confirmam que túmulos escavados na rocha, selados com pedras circulares, eram típicos das famílias ricas. Esse tipo de sepultura era incomum, reservado apenas para nobres, líderes e reis. E foi ali que o Rei dos Reis descansou. O ato de José não foi apenas de compaixão, foi uma proclamação silenciosa da realeza de Cristo. E quanto aos elementos usados no sepultamento? Segundo João, José, juntamente com Nicodemos, trouxe uma mistura de mirra e aloés, e cerca de 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o costume dos judeus na preparação para o sepultamento. 100 libras. Essa preparação era reservada para figuras extremamente importantes, sacerdotes, governantes, reis, e a escolha desses elementos não foi por acaso. A mirra, com seu aroma intenso e amargo, era usada para embalsamar e simbolizava o sofrimento. O aloés, extraído de plantas aromáticas, simbolizava a purificação e a restauração. Juntas, essas substâncias apontavam para a dupla natureza de Cristo: sofrimento e glória, morte e ressurreição. Conseguem ver a cena se formando? Um túmulo nobre, um corpo envolto em fragrâncias reais, enfaixado com linho fino e depositado com reverência. Tudo isso em nítido contraste com o horror da cruz. E é aí que está o mistério. O maior símbolo da humilhação, a crucificação, é seguido por um sepultamento digno de um rei. É como se Deus estivesse dizendo: o mundo o rejeitou, mas eu o honrei. Tudo isso nos lembra de uma verdade profunda. Deus nunca perde o controle da história. Cada detalhe, cada símbolo, cada elemento foi cuidadosamente orquestrado para revelar a glória do Filho, mesmo na sua morte. E foi naquele túmulo novo, silencioso e selado, que a eternidade começou a pulsar de novo. Na véspera do pôr do sol, à medida que o sábado judaico se aproximava, 2 homens caminhavam silenciosamente pelas ruas da antiga Jerusalém. Eles não eram homens comuns, eram membros do Sinédrio, homens de posição, conhecimento e influência. Mas naquele momento, José de Arimateia e Nicodemos não agiram como autoridades religiosas. Eles agiam como discípulos, ainda que secretos, movidos por uma missão sagrada: preparar o corpo de Jesus conforme o ritual judaico do sepultamento.
Em João, capítulo 19, versículo 39 a 40, nos dá os detalhes preciosos. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente fora ter com Jesus à noite, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o costume dos judeus. Aqui se revela um dos gestos mais simbólicos do cristianismo primitivo. Dois homens poderosos se curvando diante do rei crucificado, oferecendo não apenas sua riqueza, mas sua própria identidade espiritual. Seguindo um ritual milenar, não como autoridades, mas como servos. E ainda há algo mais profundo nesse ato. O uso de mirra e aloés em quantidade tão generosa revela mais do que um respeito, revela uma declaração silenciosa de realeza. Em outras palavras, José e Nicodemos estavam proclamando em silêncio: Ele é o nosso rei. No momento em que Jesus foi rejeitado, açoitado e crucificado, esses dois homens fizeram o inesperado. O honraram com um sepultamento digno da realeza. Agora imagine o contraste. Enquanto o mundo o tratava como criminoso, o rito sagrado de sepultamento o tratava como herói. Enquanto os discípulos se escondiam com medo, os discípulos secretos se revelavam com coragem. José oferecendo o túmulo novo escavado na rocha, Nicodemos trazendo as especiarias bíblicas, e ambos preparando o corpo com cuidado, reverência e fé. Muitos estudiosos acreditam que José e Nicodemos não eram apenas colaboradores momentâneos, mas companheiros espirituais. A tradição judaica preserva registros de que Nicodemos foi perseguido após a crucificação por sua associação com Jesus. Isso levanta a possibilidade de que José também tenha enfrentado pressões semelhantes. Será que formaram uma aliança secreta de fé dentro do Sinédrio? Juntos, talvez tenham sido os primeiros a reconhecer em silêncio o verdadeiro rei de Israel. Não com discursos, mas com gestos sagrados de devoção. Esse momento está carregado de significado teológico e simbólico. O sepultamento de Jesus não foi um acaso, foi uma proclamação profética, o cumprimento de um padrão divino que transcende o natural. A preparação com especiarias aponta para a consagração. Envolvimento com linho fino, tecido usado no templo e pelos sacerdotes, sugere santidade. E o ato de dois líderes religiosos lavarem e ungirem um corpo ensanguentado nos mostra que a verdadeira fé muitas vezes nasce no silêncio da reverência. Já pensou que foi na mão desses dois homens, quase esquecidos pela tradição moderna, que o corpo do Salvador descansou pela última vez antes da ressurreição? José e Nicodemos não apenas prepararam um corpo morto, eles prepararam o palco para o maior milagre da história. E então, no terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo, tão cuidadosamente preparado, estava vazio. Esse túmulo, que havia sido escavado por José para si mesmo, nunca mais serviria como sepultura. Em vez disso, tornaria-se o marco mais significativo da fé cristã. Um túmulo vazio. Milhões fariam peregrinação a lugares sagrados, ergueriam igrejas, cantariam hinos, tudo por causa de um sepulcro que não conteve a morte. Mas e José? Depois daquele ato audacioso, oferecer seu próprio túmulo ao Cristo crucificado, o que aconteceu com ele? A Bíblia permanece silenciosa quanto ao seu destino após a ressurreição. Mas a tradição cristã primitiva e alguns registros apócrifos nos oferecem algumas pistas fascinantes. Segundo antigas tradições celtas e britânicas, José de Arimateia viajou para o Ocidente, mais especificamente para uma região que hoje conhecemos como Inglaterra, mais precisamente para Glastonbury. E é aqui que a história toma um rumo lendário. De acordo com esses relatos, José não foi sozinho. Ele levou o cálice usado por Jesus na última ceia, o mesmo cálice que, segundo a tradição, recebeu o sangue de Cristo na crucificação.
Esse cálice ficou conhecido como Santo Graal. Disse que José o teria enterrado em Clatsbury, sob o que viria a ser chamada de a Colina do Cálice, Cálice Hill. Fontes medievais e documentos religiosos associam José à fundação da primeira igreja cristã nas Ilhas Britânicas. Será verdade? Do ponto de vista histórico, não podemos confirmar com certeza. Mas o que importa aqui não é apenas a historicidade, mas o legado espiritual. Mesmo envolta em névoas lendárias, a figura de José de Arimateia continua a nos falar com força. Um homem de influência que escolheu usar seu prestígio para servir um rei eterno. Alguém que renunciou ao conforto de seu túmulo para dar descanso ao Salvador. Alguém que transformou a morte em esperança e que talvez tenha carregado com ele o símbolo mais poderoso da nova aliança, o cálice da redenção. Hoje, quando lembramos de José de Arimateia, não é por causa de milagres realizados ou discursos eloquentes, é por um gesto silencioso de fé. Ele não precisou de palco, ele não precisou de aplausos, ele precisou apenas de convicção. E essa convicção fez mover montanhas invisíveis, o medo, o sistema religioso, o Império Romano e até mesmo a própria história. Talvez a lição mais profunda da vida de José seja esta: às vezes, os maiores atos de fé acontecem no silêncio, nos bastidores, fora dos holofotes. Às vezes, é um túmulo emprestado que prega o maior sermão da história. Porque quando você dá tudo a Jesus, até o que você guardava para si, você não perde nada. Você se torna parte de algo eterno. José de Arimateia, o discípulo secreto, o homem do túmulo vazio e o servo do rei crucificado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Temos vídeos novos todos os dias. Que a paz do Senhor esteja contigo.